Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está em Ipatinga, no Vale do Aço, você que acompanha o nosso programa em Governador Valadares da região leste de Minas e Juiz de Fora, na Zona da Mata. É o 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Tá zapeando aí nesse fim de semana e a gente aproveitando para contar para você o que aconteceu durante a semana. Não teve tempo de assistir? A gente traz um resumo muito legal para você. E agora, a gente vai falar de algo bastante preocupante. A safra de laranja, a perspectiva para a safra 22-23 foi diminuída. Até o fruto perdeu peso, também perdeu tamanho. E a gente ouviu o pesquisador da Fundicitrus para nos trazer detalhes. Vinícius, a falta de chuva estão provocando uma redução de 0,9% na produção de laranjas do que a gente acompanhava daquela pesquisa da safra, quando a gente fez aí a perspectiva da safra quando do lançamento, não é isso? Isso, Fabiano. Então a gente está agora reprojetamos a safra, né? Cerca de 3 milhões de caixas a menos, e essas caixas elas deixaram de ser colhidas nas variedades precoces, né? Que está praticamente encerrada já a colheita. Então a colheita mostrou que os frutos são menores do que estávamos prevendo, né? Em função dessa baixo volume de chuvas aí que aconteceram nos últimos meses. E essa baixa, né, de chuva, a gente não estava contando muito com ela não, né, Vinícius? Porque tinha uma perspectiva de grandiosa, de que a chuva salvasse a safra e a gente tivesse um ponto maior. Saiu um ponto fora da curva, a gente pode dizer assim? Olha, a chuva foi muito favorável, né? Naquela época do florescimento, em outubro do ano passado, né? Até maio ali, quando a gente fez a primeira estimativa da safra, a chuva tinha sido bem distribuída, né? Ela era menor do que a média histórica, né? Nós estamos aí num período de laninha, então ela era menor já do que a média histórica, bem abaixo da média. E isso prejudicou essa colheita das variedades precoces, né? Na média geral do cinturão citrícola, choveu nesse período de maio a agosto praticamente a metade do que é esperado em relação à normalidade histórica. E aí a gente tem esse problema com a chuva, né? E a gente falando aqui do peso médio dos frutos também, que foi revisado. Teve uma revisão do peso médio. Além da quantidade, o peso também teve uma diferença, né? Foi revisado, né? Então a gente tem um peso agora em média, considerando toda a produção, projetado em 156 gramas por fruto, né? Isso significa que, em relação àquela primeira estimativa, são necessários 3 frutos a mais, porque os frutos estão menores, para completar uma caixa de 40,8 quilos. Então agora nessa revisão, nós estamos considerando que são necessários 3 frutos a mais para completar 40,8 quilos, num total de 261 frutos por caixa. Essa é a nova projeção para a safra 22-23. E a gente vai conversando aqui, eu vou pedir até para a gente ir rodando umas imagens aqui que a gente tem das laranjas e tudo mais, para dar gostinho de laranja mesmo, né? A indústria já sofre o baque com esse 0,9% aí. Quando a gente veio aí de eleição, né, Vinícius? 0,9% não contava tanto ali, né, na hora da eleição, lá no primeiro turno. Mas agora o 0,9% que a gente está falando aqui conta bastante, né? As anteriores a essa que a gente está agora foram extremamente pequenas. Nós fechamos a safra passada com 263 milhões de caixas, né? Isso é um pequeno. Então, nós tivemos um aumento nessa safra, em torno desse número, né? Chegando à média histórica.
E qualquer número que vem abaixo disso, né, do que era a projeção de maio, sim, atrapalha os volumes de produção de suco, né? Nós estamos no momento que os estoques de suco foram consumidos aqui por conta dessas duas safras anteriores baixas. Então agora era o momento de recompor esses estoques. E esse volume ele é muito pequeno em relação à projeção, né? São praticamente 3 milhões de caixas, é muito pequeno, mas e quando a gente está numa oferta reduzida já histórica de laranja, né, que já vem há 2 anos consecutivos, qualquer variação não é positiva para a produção de suco de laranja do Brasil, né? Hoje o principal player no mercado internacional, abastecendo praticamente todo mundo, sai o suco de laranja aqui do Brasil. Então, essa safra menor é sim um ponto de atenção em relação aos estoques, né, de suco. A gente vai terminar a safra, né? Então, E essa nossa não é safra, positivo, né? Vinícius? Não é uma notícia positiva aí para quem está esperando produzir mais suco de laranja. Pois é, e a nossa safra, a gente já falou, né? A gente tem um grande mercado, os Estados Unidos é um grande comprador, né, da nossa laranja. A gente tem uma produção muito forte, a gente tem uma queda no sinal, voltou aí agora o Vinícius. Até, Rafa, vamos colocando aí umas imagens da laranja, pode colocar em looping mesmo, para a gente colocando aqui as imagens, que aí facilita, a gente vai se falando, transformamos aqui a TV um pouquinho em rádio, mas a gente vai tendo as imagens da laranja. Ô Vinícius, a gente tem um mercado exportador que a gente pode perder. Podemos ter aí problemas aí no que diz respeito à nossa balança devido a essa safra da laranja com dificuldade. E uma pergunta básica, assim como ela foi revisada para baixo, podemos ter uma revisão para cima aí depois, se a gente tiver chuvas e tiver uma melhoria na produção? Sim, há essa possibilidade. As chuvas agora, né, parece que elas vão engrenar, né? A gente teve aí essa semana de bastante chuva, né, praticamente em todo o cinturão, praticamente em todo, né? Exceto em algumas localidades bem pontuais que a chuva ainda não chegou tão intensamente. Mas, de forma geral, as chuvas chegaram e as laranjas que ainda não foram colhidas, elas vão ganhar, sim, peso, né? Então, não sabemos ainda se aquela projeção de maio ela vai ser concretizada, ou seja, se essas laranjas que ainda não foram colhidas vão compensar essa perda que a gente teve no início da safra com as laranjas precoces. Não dá para saber, tem que esperar aí acontecer a safra, à medida que vai acontecendo, a gente vai analisando. Mas eu acho que agora a grande atenção já começa, né, para a próxima safra, né? Então essas chuvas, né, como que as árvores vão florescer, né? E aí as temperaturas que a gente vai ter de agora em diante, né? Porque essas chuvas vão provocar esse florescimento, né? Onde ainda não floresceu e aí começa a atenção dos produtores em relação a nova safra, né? Então, da safra do ano que vem, que vai ser anunciada em maio do ano que vem. Estudar, estudar, estudar. A área do agro tem cada vez mais espaço para quem quer seguir uma carreira acadêmica, uma carreira técnica. Mas qual é o melhor momento? Qual que é o perfil desse profissional do agro? É o que a gente também buscou uma especialista para contar, uma especialista para contar para a gente. Thaís, a gente, como eu abri o programa aqui destacando, né, e até chamo quem está nos acompanhando agora, que está no clima aqui para entender o que é esse mercado do agro, até já faço o convite para quem está acompanhando o programa agora na TV, já peça para o seu vizinho, para o seu amigo também ligar aqui na TV, porque agora o assunto é muito bacana. De repente você não é nem do agro, mas de repente você vai querer estar no agro, não é mesmo, Thaís? Muitas oportunidades e é um mercado que paga bem, que tem um valor econômico importante, é o principal mercado que a gente tem, né? O agro segura esse país e já tem melhorias de salário em muitos setores, né? Isso mesmo. Hoje o agronegócio
tem aberto diversas oportunidades, né? E quando a gente pensa em oportunidade, logo a gente precisa pensar em como conquistar essas oportunidades. Então, o papo hoje, né, para falar sobre os diferentes tipos de formação, vai de encontro a isso. Como se qualificar para conquistar as melhores oportunidades no mercado quando a gente fala aí do ramo da pecuária. Pois é, e no ramo da pecuária, a gente, da agricultura, da pecuária, especificamente a gente vai falar também, né, obviamente da pecuária, até pegando aí, né, o trabalho de vocês e tudo mais, né, a Prodap também está na agricultura, né, de uma maneira geral, está no agronegócio de uma maneira geral. Thaís, profissão no agro, a gente já descobriu aqui que no um programa que a gente fez sobre mercado, sobre carreira, né? Hoje a gente está falando de formação, que existe hoje uma carência do técnico de agronegócio, agrônomo, né? O técnico agrônomo, até mais do que o engenheiro agrônomo, né? Alguém formado numa cadeira superior, né? Acadêmica, no que diz respeito a essa área. Direto no ponto, qual caminho a pessoa deve seguir para entrar no mercado de trabalho? No curso superior ou no curso técnico, uma visão sua que está aí na busca de talentos? Legal sua pergunta, Fabiano. E eu acho que o importante é esse profissional se conhecer. Ele precisa entender quais são as suas aptidões, porque existem diferenças na formação técnica e na formação superior. Se o profissional ele quiser buscar uma inserção no mercado de trabalho mais rápida, a atuação e a entrada no curso técnico talvez seja a resposta. Mas se o profissional ele quer sair com uma bagagem onde ele pode ter uma visão mais sistêmica, uma bagagem profissional para atuar nas diferentes ramificações ali dentro daquele segmento, a formação superior seria a resposta. Né? Então, cabe ao profissional entender o que naquele momento ali faz a diferença para ele. Ambos os cursos são muito importantes, têm muito valor dentro do mercado, mas dentro das atuações nas empresas, existem aí as diferenças, tanto na questão salarial, tanto ali no que vai ser do escopo de trabalho daquele profissional. Então, é necessário, é importante que o profissional ele entenda qual que é o objetivo dele a curto, médio e longo prazo, para que então ele faça a opção que melhor vai se adequar à carreira e às suas perspectivas aí no âmbito profissional. E nesse âmbito profissional, é claro que às vezes a figura do técnico acaba tendo um maior espaço, porque a questão é técnica, e o técnico também foi parar no tecnológico, né? Muita gente que está fazendo curso técnico para fazer operação de drone, para fazer o geoprocessamento e tudo mais. Eu quero entender quais as profissões, né, que a gente pode falar, aproveitar seu conhecimento, Thaís, mas para a gente ter um início aqui de papo, de prosa mesmo sobre de como buscar uma profissionalização, o que a gente diria para aquele jovem que está agora nos acompanhando e que não tem a mínima ideia de qual área que ele vai seguir? Era interessante ele fazer uma pesquisa e entender quais os caminhos o agro possibilita e quais os caminhos a gente pode, de alguma forma, apontar para esse jovem? Sim, muito importante esse jovem ele pesquisar, assim, ele entender quais são as suas aptidões, o que ele tem prazer de fazer, o que ele entende que é a área de talento dele. A partir disso, ele precisa buscar e quais os cursos ele percebe que realmente vão estar dentro daquilo que vai possibilitar com que ele entre nesse mercado.
O interessante é que o jovem, quando ele está cursando o ensino médio, ele tem a possibilidade também de já começar o ensino técnico. Então, ele pode fazer os dois no mesmo momento. Quando a gente fala do curso superior, esse jovem ele precisa ter formado o ensino médio para depois adentrar no curso superior. Né? Porque a gente está falando aí de uma formação primeiro do segundo grau para depois, então, adentrar no ensino aí, que é o terceiro grau. Então, é importante que esse profissional, que esse estudante, ele pesquise todas as áreas de atuação no nível técnico, o que ele entende que realmente vai agregar ali a prática. Quando a gente fala de ensino técnico, a gente fala de uma possibilidade de, desde os primeiros meses aí, dos primeiros módulos, já ter esse contato com a prática, já ter esse contato ali com a mão na massa. Então, é importante que esse estudante ele procure, né, entender onde ele deseja, né, se aperfeiçoar. E o nosso AgroB vai ficando por aqui. Agradeço demais a você que está nos acompanhando neste fim de semana, acompanhando o resumão. E a gente volta numa próxima edição com nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Valeu!